Olá, aqui é o professor Marcos Fábio, estamos indo para a aula número 5 da História Econômica Geral, primeiro período da Unimontes, tá? No vídeo anterior a gente fez uma base da transição do feudalismo para o capitalismo em Dobre, começando lá do processo de servidão, até chegar na emancipação dos servos e criação do trabalhador assalariado. Agora a gente vai explicar com mais profundidade e detalhes como essa transformação, a criação do trabalhador assalariado gera o sistema capitalista e efetivamente vai promover a acumulação específica capitalista. Como que se dá o lucro capitalista, como se dá a acumulação capitalista, tá? Aquela sociedade camponesa, o pequeno modo de produção, ele surge em várias partes da Europa, tá? Dentro da própria Inglaterra. Primeiro a gente vai explicar, vamos explicar a regra geral, onde não chegou ao capitalismo. Essa regra geral é chamada de Verlag, às vezes é chamada de Put-out System, e aí eu vou chamar, para diferenciar, vou chamar Put-out System geral, ou Put-out System, ou POS continental. Como que é essa regra geral? Repita, a regra que não leva ao sistema capitalista, tá? Eu vou explicar isso usando o exemplo do camponês artesão, mas isso acontece seja na produção têxtil como no campo. Depois, quando a gente chegar na Inglaterra, a gente fala de maneira mais específica, tá? Então, vamos lá. De um lado, nós temos um grande comerciante do Put-out System ligado ao comércio internacional. Ele importa algodão lá do Oriente, da Índia, depois de outras partes dos Estados Unidos, depois do Brasil, e ele vai pegar esse algodão vindo do comércio exterior e vai distribuir para uma quantidade grande de camponeses artesãos. Vamos lá, camponês artesão 1, 2, 3, ou A, B, C, igual está aqui na tela. Ele, o grande comerciante, manda a matéria-prima, o algodão, e recebe a produção, seja ela o fio, seja ela o tecido. Muito bem. Então, esse grande comerciante, ele funciona como um monopolista. Ele entrega o algodão e depois ele funciona como oligopsônio. Só ele, ou monopsônio, só ele que recebe o fio ou o produto. Vamos lá. Então, de um lado, nós temos um grande produtor distribuindo tecido e distribuindo algodão e depois recebendo fio ou tecido, tá? De vários, centenas, às vezes milhares de pequenos produtores, tá? Então, esse camponês artesão, ele não compra, estou colocando compra entre aspas, porque na realidade é entrega depois recebimento do produto, ele recebe esta matéria-prima a um preço alto, tendo em vista o grande comerciante ser monopolista. A venda, repito, também não é venda, ele simplesmente recebe o produto, tá? Então, esse camponês artesão não vai pagar, não vai vender caro esse produto, tendo em vista a relação assimétrica. E ele não tem a terceira fonte de lucro, que é o trabalhador assalariado. Essa é a diferença com a Inglaterra. É ele que produz, é ele que trabalha, e ele, satisfeitas as necessidades básicas, ele para a produção. Então, no lado do camponês artesão, não há lucro, apenas um rendimento que lhe permite a sua manutenção. Onde fica o lucro? O lucro é lucro da alienação, tecnicamente chamando, é o lucro do comerciante. E esse comerciante ele não tem interesse de aprimorar a produção, porque o seu lucro vem da esfera comercial, ou seja, se ele quiser aumentar a renda, ele faz o quê? Ele pega mais algodão e distribui para uma quantidade maior de camponês artesão. Ou seja, então nós temos o lucro concentrado na esfera comercial e não na acumulação, na produção, no modo de produção capitalista que está surgindo, tá? Então nós falamos que esse modelo de Put-out System
ela é no campo, ela é principalmente ligada à indústria, à manufatura têxtil, mas essa mesma lógica que nós vamos explicar da acumulação capitalista se aplica no campo, na agricultura e em todas as outras atividades de produção, tá? Então nós vamos agora concentrar no Put-Out System inglês. E quando eu falo inglês, nas áreas que virou capitalista, nas áreas que viraram capitalista. Tem na Inglaterra várias outras partes onde vai seguir o modelo tradicional continental. Qual a diferença da Inglaterra? A diferença da Inglaterra é que o processo de criação do pequeno produtor foi muito mais amplo, a diferenciação social na Inglaterra foi muito mais ampla e o processo de cercamentos consolida a ordem capitalista, tá? Então, isto daqui, essa transformação, essa diferença, ela vai nascer dos cercamentos e vai nascer da Revolução Inglesa. Se você quer um fato histórico, atestado de nascimento do capitalismo, enquanto política, enquanto sistema de Estado, ele será a Revolução Inglesa. E, no caso, a base econômica vai estar no nascimento do trabalhador assalariado e depois na acumulação industrial que a gente começa a explicar agora. Então você vê aqui na tela, tá? Você está vendo aqui na tela o mesmo esquema. De um lado você tem um comerciante e tem os camponeses artesão. Por que camponês artesão? Porque ele produz na fazenda, lá na pequena área, ele produz alimento, um pouco de lã, um pouco de carne, um pouco de tudo, e na porosidade do trabalho, nos tempos livres, ele tem o tear, ele tem uma roca de fiar, e ele produz fio, ou ele produz tecidos, tá? Então é uma coisa bem doméstica, essa produção doméstica, tá? Então camponês artesão. E da mesma forma que o sistema que eu chamei Put-Out System continental, a matéria-prima é cara, obviamente com isso ele não tem lucro, já que o grande comerciante ele é monopolista, o pequeno produtor, o camponês artesão não consegue vender caro, porque do outro lado o monopsônio compra, repito, entre aspas, portanto o camponês artesão não tem lucro, só que aqui tem uma diferença. Na Inglaterra, em áreas significativas da Inglaterra, há o capitalista, há o lucro capitalista, porque há trabalho assalariado. Então vocês vão que alguns poucos daqueles camponeses artesãos e uma quantidade cada vez maior, e depois do cercamento numa quantidade muito maior, e aí em escala cada vez maior, você vai ter o nascimento das manufaturas e depois chegando à fábrica. O comerciante continua tendo o lucro da alienação, o comerciante ele não tem interesse em transformar a produção, repito, se ele quiser aumentar o lucro, ele aumenta a quantidade de vilas onde ele fornece e recebe, fornece algodão e recebe o fio e o tecido. Agora, aquele camponês artesão que já possui trabalho assalariado, ele quer crescer, ele precisa crescer, porque o seu lucro está diretamente ligado à produção e não na esfera da circulação. Então, qual a diferença? A Inglaterra tem trabalhador assalariado. De onde surgiu esse trabalhador assalariado? Ele é o fruto da diferenciação social dentro do pequeno modo de produção e foi generalizado através dos cercamentos, através dos enclosures. Você está vendo aí, eu estou botando esse esquema na tela. O capitalista vai contratar esse trabalhador assalariado e vai, através desse contrato, obter lucro, o que Marx vai chamar, Marx chama isso de exploração. O trabalhador vende a sua força de trabalho e o capitalista, comprando essa força de trabalho, vai fazer com que ela produza mais do que efetivamente é o salário. Parte dessa diferença vai ser a mais-valia, que a gente detalha aqui, mas essa daí vai ser o lucro capitalista.
Esse lucro, que Marx não vai chamar de lucro, ele vai chamar de mais-valia, tá? Ele vai chamar de mais-valia e ele separa a mais-valia em duas, mais-valia absoluta e mais-valia relativa. O que é a mais-valia absoluta? É explorar o trabalhador. Estou frisando aí, o trabalhador. Ele vai efetivamente fazer com que esse trabalhador dê o máximo, mas o máximo em termos físicos. Como assim? Primeiro, o capitalista vai aumentar a jornada de trabalho. Ele vai fazer com que o trabalhador, em vez de trabalhar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, comece a trabalhar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 horas, dependendo do caso. Segunda coisa, para que ele aumente o lucro, além de aumentar a jornada, ele faz a segunda questão, que é diminuir os salários. Ele vai pagar o menor possível, vai pagar o mínimo possível, tendendo ao salário de subsistência. A terceira forma é aumentar a intensidade do trabalho. Aquele trabalhador que opera o tear, ele vai ter que operar isto mais rápido. Aquele trabalhador que carrega peso, carregaria um peso maior. Ou seja, então você tem uma exploração do trabalhador diretamente, com a mais-valia absoluta, através do aumento da jornada de trabalho, das horas trabalhadas. 2, redução do trabalho. 3, intensificação do trabalho. Só que estas formas são formas muito precárias. Todas elas estão limitadas pela biologia do trabalhador. O trabalhador não pode trabalhar mais do que X horas, 12, 13, 14, 15, 16 horas, porque fisicamente ele precisa descansar, senão ele não produz. 2, o salário não pode ser rebaixado tanto, por quê? Porque senão ele não come, e se não comendo, ele não produzirá. E terceiro, fisicamente ele tem limite. Ou seja, a biologia humana limita o lucro, limita a chamada exploração de Marx da mais-valia absoluta. Só que o capitalista quer, lembra, mais lucro dentro da luta de classe. O trabalhador quer ganhar mais, o capitalista quer ganhar mais. E como se resolve essa questão? Através da mais-valia relativa. Continua a exploração, mas agora é uma exploração baseada na produtividade do trabalho. O que é produtividade do trabalho? É produzir mais. Olha aqui o esquema, tá? Aqui na tela. Ele vai produzir mais por unidade de trabalho. Cada trabalhador individualmente vai produzir uma quantidade muito maior. Por exemplo, ele produz uma camisa, passa a produzir 5, 10, 20, 30, 40. Por que chama mais-valia relativa? Tá? Porque a parte que fica com o capitalista é crescente. Relativamente a mais-valia relativa é maior. Relativamente ao produzido, uma parte maior fica com o capitalista. Como se consegue produzir mais? Se consegue produzir mais incorporando no processo produtivo capital. O que é capital? Aqui, capital no sentido técnico são máquinas e equipamentos acumulados no processo de produção. Então, vou produzir utilizando máquinas, a forma específica de acumulação capitalista. O que são máquinas e equipamentos? Basicamente, a junção do dinheiro, do capital geral, que é o dinheiro, aliado à tecnologia, que vai fazer com que a produtividade suba cada vez mais. Olha só, a mágica desse sistema é que ele consegue pode aumentar o salário do trabalhador, pode até diminuir a jornada de trabalho, tá? Não estou falando que isso acontece no início. No início, se soma a mais-valia absoluta com a mais-valia relativa, mas ao longo dos tempos, a mais-valia relativa permite aumento real de salários e permite também a redução da jornada de trabalho. Mas o que vai acontecer com essa por que chama mais-valia? Porque ela é crescente, ela permite que o capitalista tenha um lucro muito maior. Essa é o grande segredo do sistema capitalista. Então, essa acumulação cada vez maior, baseada nesse lucro cada vez maior, vai permitir essa acumulação, e essa acumulação, repito, ela é cumulativa, tá? Vai aumentar a riqueza. Quanto mais riqueza, mais eu posso investir em máquinas, equipamentos e
tecnologia, portanto, há um aumento de produtividade. Esse crescimento da acumulação permite uma divisão maior ainda do trabalho, que permite uma eficiência, ganho de mercado. Ou seja, o capitalismo começa a dominar e se expande cada vez mais. E ele não se limita à própria acumulação, ele vai usufruir também de toda a infraestrutura, de toda a riqueza, seja ela comercial, seja ela escravista, seja ela estatal. Todas as acumulações primitivas previamente existentes serão absorvidas pelo sistema capitalista, que leva a esse grande processo e, portanto, leva à Revolução Industrial. Tá? Então, da Inglaterra, o capitalismo e a Revolução Industrial se expandem e transformam o mundo. Tá? Muito bem, com isso a gente viu o quê? A gente viu o processo de acumulação, tá? A gente viu esse processo lá do surgimento, tá? Do sistema capitalista, desde a servidão, passando até chegar na acumulação específica, como a acumulação de bens de capital. Com isso a gente explica esse processo. Começamos a revisão, tá? Então, uma síntese de Dobb. O que a gente tem lá no Dobb, tá? Nós temos, aí a gente coloca aqui na tela todo o resumo para Dobb. Feudalismo igual a servidão. Servidão é coerção extraeconômica feita sob a forma de renda trabalho, renda produto e renda dinheiro. Perfeito? As transformações são internas ao modo de produção capitalista, através da luta de classes. Essa luta de classes, nós vamos ver que ela tem que afetar a maioria da vida das pessoas, e a maioria da vida das pessoas, a produção está no campo, ok? Muito bem. E aquela história do comércio? O comércio é importante para o mundo, para a economia, mas a pergunta que a gente fez é, para a criação do sistema capitalista, onde que isto é mais importante? Qual a regra básica? Então nós temos o quê? Nós temos o sistema capitalista nascendo na Inglaterra. Esse comércio a longa distância, ele vai dar muito mais a força e a velocidade. No caso do capitalismo, ele é complementar. As causas fundamentais estão no modo de produção, portanto, são causas internas. Eu vou abrir um parênteses aqui, para vocês terem uma ideia. Esse comércio a longa distância da expansão marítimo-comercial, ele causa coisas diferentes. Por exemplo, o Brasil não existia e o Brasil começa a entrar no circuito comercial fruto da expansão. A gente tem lá a produção de açúcar e ouro e, portanto, essa produção de açúcar e ouro, quanto mais ela crescia, mais escravos eram importados. Inicialmente o próprio índio e depois os negros da África. Ou seja, o comércio gerou no Brasil, ele gerou o quê? Ele gerou mais escravidão. Em alguns lugares da Europa, ele leva à emancipação dos servos. Na Europa Oriental, a gente vai ver no questionário que eu já passei para vocês, esse comércio, essa expansão do comércio gera a segunda servidão. Em alguns lugares, especificamente na Inglaterra, ele gera capitalismo, tá? E então, qual a causa? O comércio é uma causa complementar. E qual a causa fundamental? A causa fundamental é o processo de luta de classes entre senhor e servo. Então, nós vamos ter a luta pela emancipação. Depois dessa emancipação, nós temos o quê? Nós temos a criação da sociedade camponesa, do pequeno modo de produção, e dentro dessa sociedade camponesa nós temos, aí no esquema, mais uma vez, dentro do quadro, nós vamos ter o processo de diferenciação social dentro do pequeno modo de produção. Detalhando um pouquinho mais, ainda de maneira sintética, essa diferenciação camponesa, nós temos esse camponês, e ele, uma parte deles vai se tornar rico, aí nos textos que a gente usa, está usando o termo kulak, tá? Ou Wyoming, né? Ou Wyoming, e temos os camponeses pobres. Então, o camponês parte vira
fica rico, uma minoria, uma parte vira pobre. Desses pobres, olhem, no esquema, uma parte vira miserável. E ficando miserável, ele tem que vender a sua terra para comer, para sobreviver. E esse camponês que vendeu a sua terra para sobreviver, agora ele tem que vender a sua força de trabalho. Esse é o embrião do sistema capitalista, é um embrião, e o capitalismo efetivamente domina na Inglaterra quando, após os cercamentos e após a Revolução Inglesa. Com isso, a gente passa a ter na Inglaterra a generalização do trabalho assalariado, e a partir daí temos a mais-valia absoluta, e essa mais-valia absoluta vai evoluir para a mais-valia relativa, que é a exploração baseada na produtividade do trabalho e o uso de máquinas, capital, que é a típica acumulação capitalista. Então nós vamos ter cada vez mais dessa mais-valia relativa, dessa acumulação em máquinas e equipamentos, um aumento da riqueza, um aumento da produtividade, um aumento da divisão do trabalho. Isto é crescente. E o que nós temos como final? O capitalismo previamente existente, né, na Inglaterra, lá no campo, surgindo. Esse capitalismo previamente existente leva à Revolução Industrial, e da Inglaterra essa Revolução Industrial transforma o mundo, agora o mundo industrial, e agora o mundo cada vez mais capitalista. É isso que tínhamos para hoje, tá? É fundamental que a partir de agora vocês partam para o debate da transição entre Dobbs e Suisse e todos aqueles textos apontados no plano de ensino, uma réplica, uma tréplica, um comentário suplementar e outros, tá? Boa noite e bons estudos.